Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Vamos dar continuidade à nossa carta, nossa exposição, A carta aos Efésios. Chegamos aqui na última parte. Vamos encerrar a nossa exposição hoje, na carta aos Efésios, Chegamos aí no finalzinho do capítulo 6 e vamos encerrar falando mais um pouco sobre a armadura de Deus e a finalização de Paulo, o encerramento de Paulo. Vamos ler então o trecho de Efésios, capítulo 6, de 13 até o último versículo, 24. Efésios 6, de 13 a 24. Assim nos diz a palavra: Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra para, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, até aqui, Senhor, a leitura da Tua palavra. E Deus, nós trememos diante da Tua palavra, Senhor, nós trememos diante das Escrituras, porque aqui é um Deus, o único Deus verdadeiro, soberano e todo-poderoso, falando a miseráveis pecadores como nós. Por isso nós nos prostramos diante de Ti nessa hora. E Deus, nós reconhecemos que somos totalmente insuficientes para compreender a Tua palavra, se não for por intermédio da ação do Teu Espírito, o verdadeiro mestre, o soberano mestre, Espírito Santo. Portanto, é o que nós te pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito contribua conosco, que Ele me use, Senhor, para a edificação dos meus amados irmãos, todos aqui presentes. Pai, que o Senhor dê também ouvidos de ouvir a Tua igreja, que assim haja temor diante do Senhor, que também haja despertamento, arrependimento, salvação, encorajamento, consolo e principalmente paz em nossos corações. Ó Deus, continue, Pai, ao longo deste culto, glorificando o Teu nome. Obrigado por ter preparado os nossos corações como boa terra, através de hinos tão cristocêntricos e que nos enlevam, Senhor, o nosso coração e nossa mente em adoração a Jesus. Obrigado porque isso prepara nossos corações e mentes, Senhor, para a Tua preciosa semente, que é a Tua palavra. E nessa esperança nós já Te agradecemos, de que o Senhor há de falar a cada um de nós. Nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Queridos, nós já vimos na última exposição, já falando dentro desse tema da armadura de Deus, nós vimos que Paulo, ele começa a preparar os crentes para que eles estejam alerta,
para que eles compreendam, né, que Satanás, o diabo, é o nosso inimigo, e é uma preocupação constante, e que nós não podemos baixar a guarda em nenhum momento de nossas vidas, porque ele age e trabalha 24 horas por dia, o tempo todo. Então, por isso, nós precisamos estar sempre atentos, como ele começa falando nesse capítulo 6, lá no versículo 10, para que nós possamos sermos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, e assim também permanecermos firmes no dia mau. E ainda que vençamos aquele dia mau, continuemos alerta, porque o inimigo voltará e ele é oportuno. Nós vimos algumas características desse inimigo que todo bom soldado precisa, não é? Todo bom soldado, todo combatente precisa ter conhecimento mínimo do seu adversário. Isso ajuda muito na batalha. É isso que nós vimos na última exposição. O que o inimigo quer atacar? Ele quer atacar a nossa fé. Por isso que Judas também escreve, paralelamente com esse texto aqui da armadura de Deus, você lendo a carta de Judas, você percebe que ele tinha a intenção de escrever sobre uma fé comum, que era de todos os santos, mas por conta das circunstâncias, ele foi levado pelo Espírito a escrever a respeito da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas ali, um dos servos do Senhor, no final, uma carta antes de Apocalipse, ele deixa claro isso. Então o inimigo quer atacar a nossa fé e roubar do crente a confiança que ele tem no seu Deus. Esse é o objetivo de Satanás. Ele não vai somente atrapalhar através de circunstâncias difíceis. É lógico que ele pode usar a parte financeira, a saúde da pessoa, ele pode usar tudo isso para trazer desconfiança e trazer uma insatisfação do crente que sofre aquilo com o seu Deus. É verdade que isso pode ocorrer. Mas mais do que isso, ele quer levar o crente a um desvio completo da sua fé, a um abandono da sua fé. E o apóstolo Paulo aqui mencionou 5 características de Satanás. Ele diz que o inimigo é astuto, ou seja, ele é muito mais inteligente do que nós, ele é um estrategista de primeira. O inimigo é organizado, ele não trabalha sozinho, ele trabalha com um exército de anjos caídos em toda a face da terra. Ele está trabalhando com esse exército extremamente organizado e, inclusive, com cadeia de autoridades. O inimigo tem esse tipo de organização. O inimigo também é numeroso, ele tem vários anjos caídos à sua disposição para cumprir o propósito dele de arrastar os crentes para a apostasia. O inimigo também é poderoso, ele é mais poderoso do que o homem comum. Nós não temos em nós mesmos força alguma capaz de resistir ao ataque do inimigo. Ele é mais poderoso do que qualquer homem, qualquer pessoa. E por último, o inimigo também é oportunista. Ele ataca e por vezes nós conseguimos resistir ao diabo, mas ele não abandona e ele voltará, como ele fez com Jesus lá no deserto. Diz que depois que Jesus venceu através da palavra de Deus, diz que o diabo se retirou até momento oportuno. Então ele sempre está retornando para um segundo ataque, um contra-ataque, não é? Então, além de conhecê-lo, o bom soldado cristão, ele precisa tomar posse de toda a armadura, que é o que nós vamos ver nessa manhã, não é? E viver dia e noite vigilante e atento. É esse o objetivo que Paulo está querendo ensinar, fechando a carta aos Efésios, não é? Então nós vamos ver essa analogia, né, que Paulo está fazendo aqui sobre a armadura de Deus, o que significa cada parte dessa armadura e o que cada peça dessa armadura pode ser aplicada na nossa vida hoje como cristãos, como discípulos de Cristo que estão passando por essa batalha. Paulo começa aqui no versículo 14, nós lemos o 13 até o final, não é? Mas o texto começa mesmo, que eu vou explicar, é do 14 em diante. E Paulo, ele começa com aquela famosa, aquela bem conhecida
toque de alerta de um comandante, né? É como se ele falasse, sentido, né? Todo militar sabe o que significa bem, né? Versículo 14, portanto, fiquem firmes, sentido. É um chamado a estarem alerta, a estarem vigilantes. Ele diz, essa voz de comando, o termo aqui de firme, né, no grego, estemi ou estanô, ele significa ficar em pé, parado, subsistir, significa permanecer, significa conservar-se. Perceberam? O que Paulo está querendo dizer é o que o Senhor ensina em suas cartas também no livro de Apocalipse. O que vocês receberam, guarda-o, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem que preservar a fé que uma vez foi entregue a você. Então, o firme, aqui ficar firme, no versículo 14, é resistir, é conservar-se, é guardar o que você já tem. E o que você já tem? É a fé. A fé é um elemento precioso, porque é pela fé que nós somos salvos. E nós, o justo, vive pela fé. Então é pela fé, é a fé que o inimigo vai atacar, e é a fé que nós temos que guardar. Temos que preservar a fé. Paulo vai mostrar como é que essa armadura vai proteger a nossa fé. Paulo então quer dar essa ideia de alguém que sofre constantes ataques. O crente, esse combatente cristão, ele sofre constantes ataques, mas ele resiste, sem sair do seu lugar, sem negociar aquilo que ele já aprendeu, sem abrir mão da sua convicção que ele tem de que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, e de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta, e que ele precisa, como membro de igreja, aprender a crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Então, Paulo quer dizer, tudo isso que vocês já aprenderam, irmãos Efésios, né, e nós, crentes de todas as épocas, né, é isso que eu quero de vocês. É como se Paulo dissesse isso, a ideia dele é essa: não abandonem o que vocês já têm, sem sair do seu lugar, é ficar firme na fé que nós temos em Deus. Mas tem mais uma coisa que ele quer dizer quando ele fala sobre a armadura. Como pano de fundo, a gente pode compreender que, além disso, além de resistir, de ficar firme e não sair do lugar, o apóstolo aqui, ele está trazendo de forma oculta, né, o conceito de um pensamento e um coração que avança resoluto na batalha. Então, quando ele fala assim, fiquem firmes, mas ele também quer dizer assim, sejam corajosos. Ficar firmes não é somente, não ter medo, não é? Também, não é só ficar firme. Ele está querendo dizer que o pensamento e o coração do crente avança resoluto na batalha e não se acovarda. Eu não quero dizer com isso que nós não temamos o dia mau, porque o dia mau realmente traz o seu momento de tristeza, de espanto, de até mesmo nós ficarmos com o nosso coração temeroso. Mas nós somos mesclados com esse medo, nós temos também essa mescla, o crente que passa por essa guerra, além do medo, ele tem também uma ousadia, ele tem uma bravura que nasce dentro dele, pelo Espírito que está nele, o Espírito de combate, o Espírito do Senhor dos Exércitos, que está dentro dele, e pela confiança que ele tem no seu comandante Jesus Cristo, que venceu a morte, que venceu o inimigo, venceu a condenação. O conhecimento do seu comandante maior, Jesus, não estou falando de comandantes da terra, mas estou falando daquele que está sentado no trono, e com esse conhecimento que o cristão tem do seu comandante, ele também tem essa bravura, essa coragem, né? Ele tem como se fosse uma vontade de avançar. Quando os irmãos foram encurralados
no Pentecostes, antes um pouco do Pentecostes, quando cai o Espírito sobre eles, e ali começam a pregar em todas as línguas, né? E muitos se convertem ali, e a igreja então, uma vez ela estava guardada ou amedrontada dentro de um cenáculo ali, os 120 pessoas que estavam ali reunidos, de repente eles começam e mais pessoas que juntaram, começam a falar em idiomas, e começa ali a pregação do Evangelho, e as ameaças começam a vir, tanto dos judeus que eram contrários ao cristianismo, quanto dos romanos, e esses ataques não fizeram nada mais além do que fazer com que os crentes continuassem perseverantes na pregação do Evangelho. Eles não mais se esconderam dentro de um quarto fechado. Não é para nós olharmos para o inimigo, essas características dele aqui, sendo poderoso, mais do que nós, mais sábio do que nós, mais astuto do que nós, e a gente se tranca. Não é para nós entrarmos no mosteiro e ficarmos presos ali, ou dentro da nossa casa. Nós temos que ter ousadia. Nós vamos sair para a nossa vida cotidiana, trabalhando, entendendo que o inimigo está bramando como leão no nosso cangote, buscando a quem possa tragar. Nós sabemos que ele está, mas nós estamos revestidos de toda a armadura de Deus. E uma vez revestidos de toda a armadura de Deus, nós temos convicção de continuarmos a nossa vida, pregando o Evangelho, ensinando nossas famílias, fazendo o trabalho de uma esposa cristã, fazendo o trabalho de um marido cristão, fazendo o trabalho que compete a cada um de nós nas nossas áreas, e mais do que isso, não só vivendo o Evangelho, mas também pregando o Evangelho, a quem quer que seja. Essa convicção nasce, né? Ela está mesclada sim com medo, mas a bravura sobressai por causa do Espírito que nos foi dado, como Paulo diz a Timóteo. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então esse Espírito que habita em nós nos faz com que nós continuemos marchando rumo à glória celestial. Nós não vamos desanimar por causa disso. Então, vamos analisar as partes aí da armadura de Deus. Cada parte, Paulo diz ali, a partir do versículo 14, não é? Ele diz, primeira parte, aí, cingindo-se com a verdade, o cinturão da verdade. O cinturão da verdade aqui, olhando para as peças da armadura romana, como um soldado romano se vestia, o primeiro elemento que ele colocava nele mesmo é um cinturão. Esse cinturão, ele amarrava e mantinha todas as outras peças da armadura do soldado romano unidas, presas ao corpo dele. Era um cinturão que prendia todo o restante da armadura, todas as outras peças. Então Paulo diz que esse cinturão é o que segurava a armadura e todas as peças juntas. E o que significa isso? Significa que o cinturão da verdade. Ele está querendo dizer que a integridade, a verdade de alguém que anda na luz, do verdadeiro crente que anda na luz, a sua vida íntegra diante de Deus, a sua consciência limpa diante de Deus, é a força que mantém o crente sóbrio e sem medo para enfrentar o inimigo. Queridos, nós fomos chamados para andar na luz, e isso significa não guardarmos trevas em nossos corações e não escondermos pecado em nossas vidas. O testemunho de vida fala tão alto que nós precisamos mantê-lo, custe o que custar. Nós fomos chamados para viver em integridade, em santidade, uma vida piedosa diante de Deus. E essa vida ofende o inimigo. Essa vida íntegra, a vida santa de uma mulher, de um homem, que andam na luz. Eu não estou dizendo, andar na luz não significa alguém que nunca peque. Mas quando ele peca, porque nós pecamos, nós somos pecadores. E nós temos esse problema genético, né, de Adão, né? É algo que nós carregamos como essa doença hereditária, né? Que o pecado ainda está em nós. E vez por outra nós pecamos. Mas a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, diz que
aqueles que andam na luz, os seus pecados são perdoados. E ele mantém comunhão com Deus, que é luz. Então, é a consciência limpa. Ainda que haja acusações do acusador, porque ele é o acusador, e ele vai usar pessoas, homens e mulheres fora, e vai trazer através dessas pessoas acusações mentirosas contra você, contra mim. Mas uma vez que nós tenhamos essa mente limpa, essa boa consciência diante de Deus, essa integridade, nós temos paz com Deus. Ora, se Deus é o único juiz, o acusador ele não é o juiz, ele só acusa. Mas se o juiz, e eu mantenho paz com esse juiz, que é o meu Deus, é o meu Pai, eu tenho tranquilidade no meu coração. Isso traz paz, sossego à minha alma. Ainda que o mundo inteiro me acuse, se for mentira o que eles estão falando, eu tenho paz. Agora, o que eu não posso é viver uma vida dúbia, não é? Uma vida santinha, bonitinha, de cara comprida, como dizem os irmãos passados, né? Uma cara comprida de santo, né? Lá na igreja, mas no dia a dia, uma vida toda desregrada, um comportamento inadequado com a esposa toda rebelde contra o marido, e assim, filhos contra pais, pais contra filhos, relacionamentos difíceis no trabalho, ganhando dinheiro ilícito e outras coisas semelhantes. Se você não tem um bom testemunho, você está abrindo uma brecha na sua armadura. E o cinturão da verdade está frouxo e vai cair. E se ele cair, você é uma presa fácil para o inimigo. Então, a integridade, a verdade, nós somos o povo que anda na luz, o povo da verdade, o povo que tem compromisso com a integridade, com aquilo que é correto, com aquilo que é moral. É isso que faz com que nós tenhamos a força do cinturão, segurando firmemente todo o restante da armadura de Deus em nossas vidas. E custa caro, irmãos, andar na luz, custa caro andar na verdade. Irmãos, como dói, eu me lembro lá no passado, me mostrar toda a minha feiura para a Val, e ela para mim, como isso dói. Mas foi a salvação para nós. Se nós estamos juntos até hoje, é porque houve perdão e graça, e mais do que isso, houve coragem para falar a verdade um para o outro. Foi o que nos salvou, foi o que nos salvou. Eu não estou dizendo isso porque a gente já tem a vitória, porque nós estamos no caminho da vitória. Mas nós sabemos que o Senhor já nos mostrou as armas que eu preciso pegar. E quando eu escondo o pecado, irmão, é derrota, é uma brecha para o inimigo. Então, a verdade, o cinturão da verdade, a primeira peça aqui que segura as demais. Não é? A segunda peça aí também no versículo 14, ele diz que é a couraça da justiça. A couraça da justiça, ela era feita de metal, que protegia o pescoço e o peito do combatente romano. Ele protegia então os órgãos vitais aqui. Tanto a jugular, o pescoço, quanto o coração, e principalmente o coração, o peito aqui, o pulmão, os órgãos vitais do soldado romano. E significa que, pela justiça de Cristo, aqui é a couraça da justiça, Então, pela justiça de Cristo, o inimigo não pode mais nos condenar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não estamos baseados na nossa justiça, mas nós estamos baseados na justiça de um Salvador perfeito, um homem que se tornou homem, como nós cantamos aqui, um Deus que se tornou homem, veio, teve uma vida perfeita, sem uma única mancha moral em seu caráter, sem um pecado em sua vida, o Cordeiro Santíssimo de Deus, que viveu nesse mundo de forma perfeita e morreu na cruz por nós, e a morte dele, daquele Cordeiro que morreu ali na cruz, a morte dele, que foi a morte de um justo, Deus pegou aquela morte, ele rasgou a cédula, porque Cristo pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, a justiça que Cristo fez na cruz, Deus Pai colocou na minha conta, e hoje Satanás não pode mais me condenar, porque eu já fui salvo pelo Deus de Satanás, o dono de Satanás, me salvou, e ele não tem nada mais contra você e contra mim, porque a justiça de Cristo foi imputada a nós, e essa justiça de Cristo é o que faz com que nós também vivamos uma justiça em santidade, mais uma vez, aproximando-se também do cinturão da verdade,
A couraça da justiça também nos fala de uma vida justa, que por causa de sermos cobertos pela justiça de Cristo, a justiça perfeita que me deu paz com Deus, que nada mais pode me condenar, eu também vivo agora de forma semelhante ao meu Redentor, aquele que morreu por mim na cruz. Aquela justiça que eu aprendi, como é agora que o homem vive, o justo vive pela fé, né? E essa fé imita o seu Redentor, que foi sem pecado. Então, mais uma vez, fala de uma vida de santidade. Por quê? Eu quero reforçar isso e deixar bem claro. Não adianta nós querermos combater as ciladas do diabo, todo o ataque do inimigo, se nós tivermos uma vida dupla. Uma vida que quer andar em santidade, mas continua guardando pecados. Então nós não temos testemunho diante do inimigo. Ele conhece o seu pecado. E ele vai jogar, em algum momento, o pecado seu no ventilador. E a coisa vai ficar feia para o seu lado. Então não armazenem pecado em seus corações. Nenhuma raiz de amargura. Nenhum sentimento de vingança. Ou coisa semelhante. E pecados mais... que a gente acha, não só os que estão dentro do coração, que são ocultos, ninguém sabe, mas pecados que você também pratica. Jogue fora. O pecado é a arma do inimigo, é a força do inimigo para te condenar e para fazer você desistir da batalha. É a fraqueza do combatente cristão, é a vida dúbia, santidade e pecado. Você não vai longe desse jeito. Nós não vamos longe desse jeito. Então, essa vida de justiça, baseada na justiça de Cristo imputada a nós, ela aniquila qualquer tentativa de acusação do acusador. Terceira parte aqui da armadura, aí no versículo 15, ele diz: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. O calçado do Evangelho, ou seja, a sandália, não era ainda uma botina, por assim dizer, uma bota, mas na época era uma sandália, mas muito bem reforçada. A sandália romana, dos combatentes romanos, do soldado romano, ela tinha cravos. Você já jogou futebol de campo, né? Você sabe o que são os cravos, né, embaixo da chuteira? É para segurar você, para que você não escorregue, né, no momento ali de jogar futebol. Então, esses cravos fazem com que o jogador tenha firmeza. E aqui é a mesma coisa a sandália romana. Ela prendia com mais firmeza os pés do combatente romano no chão, em solos muito diferentes, às vezes no meio do mato, às vezes entre pedras, às vezes no deserto, às vezes em cima do barro, enfim, ela tinha essa utilidade de fazer com que o soldado romano tivesse firmeza, segurança e agilidade para combater. Essa é a ideia da sandália. E o que isso tem a ver com o Evangelho? Significa que, para ficar de pé na batalha, na nossa luta, o cristão precisa estar firme na palavra do Evangelho que lhe garante. Você tem que ter a convicção de que o Evangelho... O que é o Evangelho? É a notícia sobre a boa nova de Cristo. Cristo veio e Ele morreu por você. O Evangelho garante essa segurança para nós cristãos, essa firmeza para a luta, porque ela garante que nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Eu acredito que não exista bênção maior do que nós termos paz com Deus, ainda que todo o universo esteja contra nós. Mas se nós temos paz com o dono do universo, quem poderá nos acusar? Quem poderá nos destruir? Quem pode fazer alguma acusação se o meu advogado, eu tenho paz com ele, e mais do que isso, o pai dele é meu pai. E eu tenho o juiz, que é o pai dele, ele é meu pai, eu tenho paz com ele. Isso me dá firmeza, essa convicção de que eu sou dele e ele é meu. Isso garante com que nós tenhamos uma fé robusta, uma fé inabalável. Eu tenho paz com Deus.
Então essa é chegamos à terceira peça, né? Terceira peça. A quarta peça aí fala do escudo da fé. O escudo da fé, ali no versículo 16, né? Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos falar primeiro do escudo. O escudo da fé. O escudo, ele tinha praticamente quase a altura toda do soldado romano. Ele tinha 1,60 de altura, né? Era algo, a gente às vezes faz o escudo meio oval, né? Mas eu acredito que naquela época era quadrado mesmo, era um retângulo, né? Não era quadrado, era um retângulo. Ele tinha 1,60 de altura, assim, né? 1,60, mais ou menos assim, né? E 70 de largura. Então ele cobria praticamente todo o corpo do soldado romano. Era a proteção dele. E ele era feito, esse escudo era feito de madeira maciça, madeira bastante grossa, resistente, coberta, revestida de couro. E muitos historiadores dizem que esse couro, no momento da batalha, era umedecido com bastante água e ficava encharcado aquele couro. Pensa no peso que ficava esse escudo, né? Então o homem tinha que ter bastante força, o soldado, para carregar aquele escudo preso em seu braço, né? E de madeira maciça, ainda de couro, encharcado com água, pensa o peso, né? Mas era a maneira com que ele se defendia contra essas flechas, né? Esses dardos que vinham com fogo na ponta. Eram incendiários, essas flechas incendiárias que vinham do inimigo, não só querendo ferir, mas também meter fogo no soldado, fazer com que ele pegasse fogo ou se queimasse, né? A queimadura ali, a dor é insuportável da queimadura, né? É uma das dores mais terríveis que existe e que tira o foco. A dor tira o nosso foco. Então, para que ele não sofresse esse tipo de abalo, ele tinha esse escudo. E o que significa? Significa que o alvo dele realmente é abalar a nossa fé. Quando diz aqui esses dardos inflamados do maligno, são dardos que entram, na nossa mente, é lançado contra o crente para abalar a fé dele. Essas setas da dúvida, da lascívia, do desejo sexual impuro, setas da vingança no nosso coração, setas da vaidade, da luxúria, da vaidade, da inveja. São inúmeros tipos de setas inflamadas, dardos inflamados do maligno, que ele quer lançar para nós, e esse ataque, ele quer lançar desconfiança e insatisfação que o crente tem com o amor e os cuidados do seu Senhor. E finalmente, se não apagado pela fé, a confiança em Deus que o crente tem e deixa de ter, e desconfia da providência, dos cuidados de Deus, isso acaba gerando o pecado, porque todo o coração insatisfeito vai levar a ele a procurar satisfação em outro lugar, menos em Deus. Ele vai se satisfazer em outros lugares. É esse o objetivo de Satanás, como ele fez lá no jardim. É fazer com que Eva se tornasse insatisfeita com todas as bênçãos que Deus tinha dado a ela no jardim, e ele conseguiu, através dos dardos inflamados no coração de Eva, e falar para ela: tem mais ainda que Deus não quis te dar. Ele te deu bastante coisa, mas tem mais uma, você pode ser igual a ele. Isso ele não quis te dar. E esse dardo ela deixou que incendiasse o coração dela, e ela então pecou e desobedeceu. Então, esse escudo da fé é fazer com que a nossa fé... Vocês perceberam que toda a armadura está entrelaçada? Eu não posso combater o inimigo com uma peça só, com duas peças, com três peças. Eu tenho que ter... Paulo diz que tem que tomar toda a armadura de Deus, todos os detalhes dessa armadura. Então, quando o Evangelho, lá no terceiro ponto, no calçado do Evangelho, ele faz com que a minha fé fique robusta, porque eu tenho paz com Deus, e uma vida santa, como nas outras peças anteriores, agora o escudo da fé também faz com que a minha fé seja tão grande em Deus, que eu confio nele. Eu sei, a minha fé, o justo vive pela fé, ou seja, o justo vai entender que ainda que ele não tenha tudo que ele queira, mas ele tem tudo o que ele precisa. E se ele tem o que ele precisa, ele descansa. Ele não sai atrás de outras coisas, perdendo tempo. Ele tem um descanso na sua alma, mas ele vai ser atacado.
Ah, você precisa disso. Você vai no shopping, ah, eu preciso daquele vestido. Ah, eu preciso daquela bolsa. Ah, eu preciso da... Vamos falar de homens também, né? Ah, eu preciso daquela gravata. Ah, eu preciso daquele sapato. Não só as mulheres, né? Todos nós caímos em tentação, às vezes, né? A área do consumismo, a área dessas questões de não ter um coração descansado em Deus. Não ter um coração que está perdoando uma pessoa que, por exemplo, te ofendeu e você não consegue dar o perdão, você está sendo envenenado com sua própria amargura de alma. Né? E aquilo vai te roubando a fé, vai fazendo você enfraquecer. Então nós precisamos desse escudo aqui, não é? Para que nós temos que apagar todos, eu falei algumas coisas aqui, né? A dúvida, lascívia, vingança, vaidade, inveja, tem outras coisas, né? São outros dardos inflamados que precisam ser apagados. E ela é apagado pela fé, pelo descanso, pela confiança que nós temos nos cuidados precisos de Deus. Se você crê que o Senhor é o seu pastor, você também acredita que nada te faltará. Você precisa acreditar que nada te faltará. Você pode dizer que falta um monte de coisa na sua casa, mas nenhuma delas é vital para você. Porque se fosse, Deus teria dado. Se fosse alguma coisa que você precisasse para a sua sobrevivência de fato, Deus não deixaria faltar. Você crê nisso? Você descansa que Deus sabe do que você precisa, antes de lhe pedir? Nós pedimos, e não tem problema pedir. Mas às vezes você não vai receber tudo o que você quer. Mas pela fé, você acredita que Ele sabe o que é melhor para você. E pela fé você apaga qualquer trabalho de marketing do inimigo, querendo colocar no seu coração que você precisa de mais, e mais, e mais. E você começa a correr atrás. E você perde o melhor da festa. E você perde comunhão com Deus. E você vai ser atacado e pode abalar a sua fé. E às vezes de forma irreversível. E é isso que a palavra de Deus nos está constantemente trabalhando em nossos corações, para que o eleito, ele vai preservar na fé, ele não vai cair da fé. O verdadeiro eleito nunca apostata. Por quê? Porque a Bíblia faz com que ele tema perder a comunhão com Deus. E por isso o crente não cai, porque ele teme. E ele volta para Deus. Ele se arrepende do caminho errado e ele volta. Quinta peça agora, né? Quinta peça, o capacete da salvação. O capacete protegia a cabeça do soldado romano, né? Significa a mente, né? Fazendo com que ele tenha sobriedade na batalha, com que ele tenha visão e capacidade de raciocínio, se ele se defende, se ele ataca, se ele percebe um momento de fragilidade no inimigo, ele pode avançar, ou se ele percebe que o inimigo em volta está mais numeroso, ele se resguarda. Enfim, a mente, ele precisa ter capacidade de discernimento. E ele diz que é o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça, não é? Do crente na batalha. Então, preservar a mente renovada pela palavra de Deus e constantemente sendo renovada, protege a fé e a confiança em Deus. O capacete da salvação significa assim: eu sou salvo, eu sou de Cristo. E Cristo me ordena que eu tenha a palavra de Deus constantemente me santificando. Ele chega a orar ao Pai e diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Salvação envolve não somente o momento em que você creu no Senhor, se consagrou a Ele, foi batizado, mas a salvação continua ao longo da vida, onde Deus está nos salvando, né, constantemente de nós mesmos, tirando tudo aquilo. E como é que Cristo faz isso, o Espírito Santo faz isso? Paulo diz em Romanos 12, que é através do renovo da nossa mente. Essa renovação da nossa mente nos faz com que nós possamos desenvolver a nossa salvação. E isso só acontece através
do estudo bíblico, de um compromisso com a palavra de Deus, de alimentar-se da palavra de Deus, de comer a palavra de Deus, né? De poder ter esse compromisso com a palavra de Deus. Então, esse aqui é o capacete da salvação, que faz com que nós possamos proteger a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Em sexto lugar, por último, ele diz que há a espada do Espírito. Versículo... Já estamos no 17, né? Peraí. Calçados, o 16 fala do escudo, né, da fé, e o 17... o capacete da salvação. E o segundo aqui no versículo 17, né? Segunda peça, dentro do versículo 17, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. A espada é a arma de ataque do soldado romano. É a única arma de ataque, que ele usava também para afugentar o inimigo. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela garante vitória contra as investidas de Satanás. Quando o crente não só conhece a palavra de Deus, mas quando o crente também pratica a palavra de Deus. Vocês se lembram que Jesus venceu Satanás na tentação do deserto? Eu já falei agora há pouco, mais uma vez, vou repetir. Ele venceu as investidas, os dardos inflamados do maligno, pela espada do Espírito, que é a palavra do Pai dele, do Pai, a palavra de Deus. Toda vez que o inimigo atacava, usando distorcidamente a palavra de Deus, o inimigo usa a palavra de forma distorcida, né? Enganosa, não fiel àquilo que a palavra diz de fato. Ele usa aquilo, mas o Senhor Jesus, ele combatia com essa espada do Espírito, dizendo: mas também está escrito. Ele conhecia as Escrituras. Vocês perceberam como a palavra de Deus é importante para manter a nossa fé viva? Não é? Aqui o Senhor está dizendo isso, Paulo está dizendo isso. Não é? A espada do Espírito, ela afugenta Satanás. Você combate algumas investidas do diabo, algumas propostas indecentes que você vai receber do diabo, e você vai combater com a palavra de Deus. É só a palavra de Deus que vai te dar vitória contra isso. Não é a sua eloquência ou a sua capacidade ou qualquer outro estudo que você possa ter. Você pode ser um estudioso, assim, bastante conhecedor de muitas coisas, de muita ciência. Mas se a palavra de Deus, você não tiver bastante conhecimento dela, todo o conhecimento do mundo não é suficiente para combater as investidas do diabo. E nós não temos força, a não ser pelo poder da palavra de Deus. E não só estudando a palavra de Deus, mais um reforço aqui. Jesus deixou claro que o homem prudente, lá no Sermão do Monte, é aquele que não somente ouve as palavras de Jesus, mas que também as pratica. Se nós não colocamos em prática aquilo que nós aprendemos, a palavra de Deus, nós estamos vulneráveis e nós não temos a espada do Espírito a nosso favor. Não é só conhecer, mas é conhecer e praticar. Esse é o homem prudente. Por que ele diz que é prudente? Jesus deixa o ensino lá, não é? Porque as tempestades virão, o inimigo virá, a chuva vai cair, os vendavais virão, o furacão virá sobre você. Mas se você não estiver edificado sobre a rocha, que é Cristo, porque você pratica a palavra de Deus, você vai cair. Mas se você estiver sobre a rocha, todas essas tempestades virão e você vai permanecer como soldado romano de pé. Você vai conservar-se de pé. É isso que o Senhor quer para nós. Então, ele coloca aqui mais uma... Ele não faz da oração uma analogia com peças da armadura romana, né? Mas, vejam o versículo 18 até o versículo 18 a 20. Paulo fala agora da oração. É algo vital também para o crente, a oração. Né? Ele diz: orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem. Então é oração e vigiar, não é? Vigilância, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo está querendo dizer o seguinte:
Vocês precisam orar e vigiar o tempo todo. Orar e vigiar. A gente pode dizer até que seja mais uma peça da armadura, né? Orar e vigiar o tempo todo. Por que ele diz o tempo todo? Porque o inimigo ataca o tempo todo. Então, se ele está sempre ao redor, buscando uma brecha para atacar, a oração é uma constância em nossas vidas. A vigilância também. Então, é o que Paulo fala, não é? Orem em todo o tempo. A oração, irmãos, ela nos mantém aos pés do Senhor dos Exércitos. A oração nos faz ter comunhão com Deus. A oração é a força que faz com que o crente continue caminhando na fé. A oração é vital, é como a respiração do crente. Ela é vital para nós. Então, uma vida de oração é uma vida que nos aproxima mais daquele que é poderoso para nos proteger contra Satanás, do Senhor dos Exércitos, do nosso Pai. A oração, ela também abre os olhos do crente, ela faz com que a oração produza vigilância. A oração nos traz discernimento da situação. Tiago, ele escreve sobre isso. Se você tem falta de sabedoria, ou seja, de discernimento, peça. Como é que você pede para Deus? Através da oração. Você tem falta de sabedoria, você não sabe discernir? Você pode ser enganado facilmente pelas astutas ciladas do diabo? Claro, pode, todos nós. Então o que nós precisamos fazer? Pedir para Deus sabedoria, discernimento. Deus não vai mandar toda hora o pastor lá do teu lado falar, cuidado com essa decisão que você vai tomar, que você vai cair. E muitas vezes o pastor também nem vê isso, porque ele também é homem falível como você, nem sempre vê tudo. Então não dependa de homens, dependa do seu Redentor. Ele vai te proteger quando você ora e você está vigiando, ele vai te dar graça de você discernir. Faço ou não faço? Compro ou não compro? Vou para lá ou vou para cá? Tome a decisão conforme a vontade de Deus. Isso cabe a nós, irmãos. Nós não podemos ficar na dependência somente uns dos outros. Mas aqui fala de uma intimidade com Deus. Fala de ter esse relacionamento e Ele vai nos guiar no caminho correto. Então a oração, ela faz isso, ela abre os olhos do crente, ela dá discernimento e fortalece o crente para a tomada das decisões e para fugir da cilada do diabo. A oração também funciona como um chofar, como uma trombeta. Vocês se lembram do capítulo 4 de Neemias? Nós estudamos alguns anos atrás, né? A gente aprendeu que ali no capítulo 4, todos os judeus que estavam junto com Neemias edificando os muros de Jerusalém, por causa da distância entre um grupo e outro grupo, e haviam inimigos lá de fora, muito poderosos, então eles tinham a espada numa mão e na outra mão uma trombeta. Havia alguém no grupo de um grupo de judeus, edificando o muro ali, mas havia alguém com a trombeta. Para quê? Para tocar a trombeta na hora do ataque do inimigo. E quando alguém tocasse a trombeta, todos os outros grupos se reuniam onde estava tocando a trombeta, para proteção. A oração serve para isso também, queridos. Para você invocar o Senhor, ajuda-me nessa batalha, Senhor. Porque eu não consigo sentir. É um momento de você colocar a sua vida diante de Deus e de pedir, Senhor, eu não consigo enfrentar essa situação terrível diante de mim. Leva-me, Senhor, conduza-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, e Ele vai te conduzir. Creia nisso, descanse nisso. Né? Então a oração também funciona. Paulo ordena, agora nessa sequência aqui de 18 a 20, Paulo ordena também que eles têm que orar por si mesmos, lógico, né? Por proteção pessoal. Eles também devem orar pelos outros guerreiros aliados deles, né? Os santos, né? Orem, versículo 18, né? Com todo tipo de oração e súplica, ou seja, nós temos que pedir com bastante intensidade, né? Colocar o coração na nossa oração e falar, Senhor, explicar para Deus em detalhes, Senhor, eu não consigo vencer essa questão que está diante de mim. E coloca detalhes. E Deus conhece o seu coração.
E por isso que é importante que você ore e seja honesto com Ele. E diga: Senhor, eu estou com medo. Deus sabe que você está com medo. Ele não vai se espantar com isso. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar socorro em momento oportuno. Ele é socorro em momento oportuno. É o nosso Deus. Então, orar com instância, né? E vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por quê? Porque Paulo está ensinando a carta aos Efésios, praticamente mais da metade da carta, é uma carta eclesiológica. Ela fala sobre igreja. Então, Paulo está mostrando que eu só vou ter vitória junto com os meus irmãos. Eu preciso da força de Deus no meu irmão para me ajudar no dia mau. Eu preciso estar no meio do rebanho. No meio do rebanho eu estou seguro. E este rebanho, cada irmão é importante. E eu preciso que cada irmão seja fiel. Porque se tiver alguma laranja podre no meio, ela vai contaminar o restante. Então eu oro por todos os santos, para que todos os membros da igreja possam estar comprometidos com a armadura de Deus, comprometidos com Deus, comprometidos com a palavra de Deus e comprometidos com o rebanho de Deus, com o exército de Deus, com a igreja local. Ele coloca o coração, cada crente colocando o coração na vida da igreja. E então eu preciso orar pelos meus irmãos, por todos os santos. E mais, Paulo diz no versículo 19, orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra. Ele está falando assim, intercedam também por aqueles que pregam para vocês. Porque nós vimos na semana passada, Zacarias diz que Satanás ataca com muito mais frequência, com muito mais poder, os que Deus levanta para a pregação da palavra. Os pastores que pregam a palavra. Eles são muito mais atacados. Eles não têm mais força do que você, do que eu. Então eles são sujeitos à queda também. Então ore por mim também, para que eles saibam trazer a palavra, continuem trazendo a palavra para a igreja. É o que Paulo está querendo dizer aqui, e a gente aplica dessa forma no nosso contexto. Não é? Então, ele está falando para orar por aqueles que são os guias, são os comandantes da tropa. Não é? Orar pelos líderes. Orar no Espírito. O que é orar no Espírito? É pedir segundo a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Não é? E isso aqui abrange muitas coisas que não dá para eu relatar aqui, mas orar no Espírito é isso, você conhecer a vontade de Deus através das Escrituras. Por exemplo, uma coisa você tem certeza, qual é a vontade de Deus para a sua vida? A sua santificação. Se você pedir para que Deus prepare um momento, para que você saia com a sua vizinha, pule a cerca e vá sair com a sua vizinha, porque você está apaixonado por ela e você vai trair sua esposa, Deus não vai te conceder isso. Estou falando uma coisa bastante óbvia, né? Então peça segundo a vontade de Deus. Senhor, tira esse sentimento do meu coração porque eu quero ser fiel à minha esposa. Essa é uma oração que Deus vai responder. Senhor, tira esse desejo impuro do meu coração porque eu quero amar a minha esposa. Ela é a voz mais frágil, eu preciso cuidar dela. Eu não casei com um homem e eu posso chutando o pau da barraca aqui em casa, fazendo de qualquer jeito, ela é frágil e ela precisa de mim. Então me ajude a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Essa é uma oração que Deus ama, Ele vai responder. Ele vai fazer um homem segundo o coração de Deus. Né? Então é isso, orar no Espírito é isso, é conhecer a vontade de Deus. Em todo o tempo, já falamos que o inimigo está direto ali atacando, não é? E por toda a tropa. E Paulo encerra a carta trazendo uma boa notícia para os irmãos. Como uma boa notícia, né? Para aqueles que estão ali prestes a entrar numa batalha muito difícil, não é? A motivação. O exército às vezes usa música, né? Parece que existe a banda, né? Os irmãos que são, né, mais conhecedores, talvez outros tipos de elemento ali para motivação. Paulo, versículos 23 e 24, ele encerra com uma palavra, perdão, nós estamos ainda no 21 e 22. Ele diz assim, para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel, ministro do Senhor, lhe dará notícias, lhe dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês
com essa finalidade. Qual a finalidade? Para que conheçam a nossa situação e para que Ele console o coração de vocês. Saber que os nossos irmãos comandantes estão firmes na batalha, estão firmes na guerra, ainda que estejam passando por lutas. Paulo estava preso, mas ele diz assim: apesar das minhas algemas, apesar da minha prisão, eu estou de pé. A minha fé permanece firme no Senhor. Ele estava todo esbagaçado ali, talvez, não é? Dentro da prisão. Mas, por dentro, ele estava renovado na fé. E por isso ele escreve essa carta maravilhosa. Ainda que esteja ali todo na carne, toda sofrida, sangrando, sem comida quase, sem cobertas por causa do frio, passando necessidades extremas, mas a fé de Paulo estava quente em seu coração, e ele escreve essa carta, e ele fala assim: eu quero que vocês sejam consolados, sabendo que eu estou fazendo isso. O que eu estou fazendo aqui? O que ele estava fazendo? Escrevendo cartas. Paulo não parou de pregar, só que agora não pregava mais verbalmente, ele estava escrevendo, mandando cartas, que chegaram para o mundo inteiro. O Espírito usou Paulo para levar essa carta e trazer para nós hoje. A carta voou como um aviãozinho e chegou nas nossas mãos. Estou brincando, não é? Mas é isso. Ele diz que quando o comandante está em pé, os soldados permanecem de pé. Quando a voz de comando permanece sentido, ainda que ele esteja sangrando, os soldados se levantam e continuam na batalha. É isso que Paulo quer dizer para eles aqui. E ele encerra então com essa palavra de bênção, né? Mais uma palavra consoladora. Paulo encerra dizendo que paz seja com os irmãos. Queridos, lutar em paz parece uma contradição. Lutar em paz, porque você já tem a paz. A maior paz que você precisa, você já tem. Você está entrando em guerra contra um ser que já foi vencido. E você sabe que a vitória já é sua, porque o seu comandante maior já venceu ele. Cristo já venceu Satanás. Cristo já venceu a morte, a condenação e o inferno. E você já tem paz com Deus. E isso te dá tranquilidade para você continuar lutando, apesar dos sofrimentos, né? Você continuar. Paz seja com os irmãos e amor com fé. Olha os elementos: paz, amor, porque o amor nos une e faz com que nós nos protejamos mutuamente. É o amor entre os irmãos que faz com que nós unamos e nós continuemos nos servindo, nos protegendo. Não é? É o elo. Paulo diz que o amor é o elo da perfeição. Não é? Fé é a nossa confiança em Deus. E ele diz a graça, né? A fé da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, versículo 24, a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é graça? Graça é a operação, é o poder do Espírito habitando dentro de nós. Isso é graça, é o poder do Espírito Santo, fazendo com que nós possamos continuar na batalha. Ele é o nosso... a nossa força motriz, né? Como se fosse um dínamo que gera fé dentro de nós para nós continuarmos. O Espírito é que intercede por nós nos momentos de fraqueza. O Espírito é de coragem e não de covardia. Então ele nos leva de volta para a batalha. Ele não deixa com que nós sejamos levados pelos dardos inflamados, pelo engano do inimigo, não é? Muito bem. Todos os guerreiros aqui de hoje, que estão em Cristo, e apesar das lutas terríveis que estão enfrentando, já foram abençoados. Com o quê, meus irmãos? Com o quê? Querido, é a carta de Efésios. Paz. Por que você tem paz? Porque você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já tem paz com Deus. A vitória é sua. Não que você pode afrouxar agora, mas a vitória é sua. É isso que Paulo disse aos Efésios: queridos, vocês já são abençoados com
tudo que Deus tem para vocês. Isso já é de vocês. Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É isso que Paulo está querendo dizer no final da carta. Ele fecha a carta. E como que a gente conclui um texto desse? Eu acho que quase nem precisa, mas vamos lá. Alguma conclusão que eu pus aqui para a gente meditar. Eu sei que você vai tirar um monte de conclusões, graças a Deus por isso. Mas a gente precisa entender que o nosso inimigo é invisível, mas é real. É isso que nós vimos desde o início. Ele é poderoso, mais do que você e eu. Ele é astuto, mais do que você e eu. Então, precisamos do poder de Deus e da armadura de Deus para vencê-lo. Como nós vimos aqui, todos esses detalhes da armadura de Deus, nós precisamos meditar nesses detalhes e tomar posse de tudo isso para nós, e especialmente da fé. Não é? Mas, sem uma vida de conhecimento profundo da palavra de Deus, sem uma vida de oração e vigilância constante, sem uma vida de comunhão e submissão a uma igreja realmente bíblica, sem uma vida piedosa e moral na prática dos princípios de Deus, não há poder e não há nenhuma autoridade espiritual. Você está nas mãos, entregue ao inimigo, se você não exercitar isso aqui. Tudo que eu falei aqui. A brecha na armadura está muito grande, você nem está com armadura praticamente. Então, o poder de Deus em nós é por conta de nós tomarmos toda a armadura de Deus. A autoridade que nós temos para vencer o inimigo é porque nós temos a armadura de Deus. Nós tomamos a armadura de Deus. Uma vida com falta de testemunho, onde você ouve essas verdades, mas não pratica essas verdades, você não tem autoridade contra o inimigo, ele vai vencer. Ele vai te arrebatar. Ele vai te enganar. Queridos, ninguém passa na prova se não estudar muito e se não fazer a lição de casa, queridos. Naturalmente, você não ensina isso para o teu filho? As crianças que vão para a escola. Você não vai passar de ano, você não vai ter boa nota se você não estudar, se não se preparar muito e não fizer a tarefa de casa. Se você não fizer como um homem, como uma mulher cristã, um homem cristão, se você não fizer a lição de casa, você não vai longe. Ninguém pode colher bons frutos se não semear boa semente. Se você está semeando na carne, da carne você vai colher corrupção. Mas se você semear pelo Espírito, ou do Espírito você vai colher vida eterna. Nós temos que semear as coisas de Deus em nossas vidas. Nós temos que ter compromisso com Deus em nossas vidas. Não é só sair daqui com uma palavra bonita que aqueceu o teu coração, e você chega em casa e nada disso você põe em prática. Não é só ter um bom sentimento quanto à palavra de Deus, mas é se esforçar para aplicar essas verdades na sua vida. Ninguém passa nessa batalha deixando brechas na armadura, então a única chance de vitória é manter-se em santa e constante comunhão com o Senhor dos Exércitos pela oração. Pratique a vida de oração. Ninguém passa nessa batalha se não se dedicar ao conhecimento de Deus pelo estudo sério da palavra de Deus. Deus não deixou nada, nenhum outro documento, para que nós possamos conhecê-lo e sermos fortalecidos na fé, a não ser a Bíblia. É através da Bíblia que eu sustento a minha fé, que eu sou cheio do Espírito, irmãos. Quando eu estou cheio da palavra de Deus, eu também estou cheio do Espírito Santo, como Paulo diz lá no capítulo 5 de Efésios. Ou seja, Paulo quando diz ali que as esposas devem ser assim, assim, assado, maridos devem ser assim, assim, assado, filhos assim, assim, pais assim, servos assim, assim, assado, senhores, ele está querendo dizer, toda a vida cristã só vai
ser vitoriosa e só vai glorificar a Deus, e você só vai poder viver a vida cristã se você voltar lá no versículo 18 do capítulo 5. Enchei-vos do Espírito. Se você não estiver cheio do Espírito, você não vai viver a vida cristã. E você não vai ter a armadura de Deus. Então você vai estar frágil. E é através da palavra que nós podemos estar cheios do Espírito. Nós não vamos ter vitória se nós não estivermos unidos a companheiros legítimos de batalha. Queridos, nós precisamos sim estar unidos, e nessa união nós nos salvamos uns aos outros, nós nos ajudamos mutuamente. É por isso que existe a igreja. O plano de Deus sempre foi preservar cada um dos membros na igreja. E se não for pela igreja, nós estamos frágeis. É como uma ovelha fora do aprisco. Está longe da cerca que protege o rebanho, o aprisco, perdão, né? E ela está vulnerável lá fora contra os lobos. Nós precisamos de uma igreja para congregar, para fazer parte da membresia, né? E também nos submeter a uma liderança bíblica. Eu não estou dizendo que sejam homens perfeitos, mas enquanto eles forem bíblicos, obedeçam a Bíblia que eles ensinam, ok? Eu não estou dizendo para você obedecer conceitos humanos, sabedoria humana e achômetros de homens, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas enquanto o homem que ensina você estiver fiel às Escrituras, obedeça-o, porque você não está obedecendo ao homem, mas a Deus, através da palavra. Eu queria pôr aqui, completando aqui os nossos slides, qual é o tripé que protege, que mantém o cristianismo vivo, que mantém... Os jovens tiveram esse privilégio ontem, né, de ver isso aqui antes, né? Então, eu queria passar para vocês, rapidinho, a ortodoxia, um dos fatores que mantém o cristianismo vivo. O que é a ortodoxia? É a doutrina correta. Orto é correto ou certo, né? Doxia é doutrina. É o conhecimento bíblico, a sã doutrina. João 17, Jesus deixa claro e já falei sobre isso, né? Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, termos uma ortodoxia, um estudo da palavra de Deus que seja correto. Isso vai trazer para você ortopatia. O que é ortopatia? Patia é sentimento. É um sentimento correto. Deus vai transformar... Tomar uma água. A gente começa a gritar muito, perde a voz, né? Nem precisa estar gritando. Bom, o sentimento correto, a palavra de Deus transformando o seu coração, ela vai te dar um sentimento correto. Ela vai te dar motivações corretas, um coração e mente renovados e protegidos pela sã doutrina. Você vai ter sentimentos corretos. Filipenses 2:5 fala sobre isso. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Ele é um modelo para nós. O mesmo sentimento. Ele obedeceu, não mecanicamente, mas porque ele obedeceu o Pai em amor. E isso leva à ortopraxia. Praxia é prática. Prática correta, as ações corretas, uma ética correta, a prática dos princípios bíblicos, guiados pela vontade renovada, pela palavra e pelo Espírito Santo. Tiago, capítulo 1, diz que aquele que olha, que lê a palavra, mas não coloca em prática, é semelhante àquele que, como o Rodrigo falou hoje de manhã, na aula de manhã, é aquele que ouve, ele se enxerga no espelho, mas logo sai e se esquece de quem ele é. Mas aquele que persevera, versículo 25, aquele que persevera na palavra, será bem-sucedido em tudo o que ele fizer. A prática dele vai ser abençoada por Deus. Então, esse conjunto começa na mente, pela palavra de Deus, que renova o nosso sentimento e parte para a prática. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Até onde nós conhecemos a Bíblia? Essa igreja de Éfeso foi correta em todas essas questões aqui, esse tripé que mantém a igreja ou a vida cristã correta? Eu vou responder para você. Capítulo 2 de Apocalipse.
Diz que ela tinha uma ortodoxia, diz que ela tinha uma ortopraxia, mas ela perdeu a ortopatia. Ela estava fazendo as coisas mecanicamente, religiosamente. E Jesus adverte a igreja: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Arrepende-te. Nem tudo às vezes está 100% na vida da gente, mas o caminho é o arrependimento. Se nós voltarmos, o Senhor colocará ordem na nossa vida, creia nisso. Nós precisamos disso aqui para fortalecer a nossa fé. Éfeso talvez tenha tido vitória depois do livro de Apocalipse, eu não sei dizer para você, eu acredito que não. Os historiadores dizem que Éfeso foi destruída e a igreja também acabou. Talvez porque não obedeceu à exortação de João quando escreveu o Apocalipse, orientado por Jesus. A nossa vida cristã não pode ser uma prática mecânica. Eu vou fazer isso porque a Bíblia manda eu fazer, mas eu não tenho gosto naquilo que eu faço. Alguma coisa está errada. Se o meu coração não for do Senhor, o meu sacrifício cheira mal. A minha obra são más obras. São obras que não glorificam a Deus. Ele quer muito mais do que o meu serviço e a minha prática. Ele quer o meu coração. Ele quer o nosso coração. Ó Deus, ganha o nosso coração, Senhor. Deus, não nos deixe, Senhor, entrarmos no erro que o Senhor faz com que João relate para nós a questão dessa igreja lá de Éfeso, naquele tempo. Nós aprendemos que ela falhou nesse ponto de ter um sentimento correto transformado pela Tua palavra. Ela deixou de amar o Senhor, o primeiro amor. E apesar das suas obras sendo justas, ela foi repreendida pelo Senhor. Por isso eu te peço para mim e para todos os meus irmãos aqui, Senhor, nós queremos viver sim uma vida prática, cristã, mas é uma vida que glorifica o Teu nome, que não seja somente mecânica, mas que seja uma prática por amor a Ti, que nós tenhamos afeições por Ti, que nós tenhamos desejo de Te amar e de Te servir e de Te agradar, com tudo que nós fazemos, sendo homens, mulheres, crianças, jovens. Em todas as áreas da nossa vida, nós queremos glorificar o Senhor, mas fazê-lo com paixão pelo Teu nome, por amor a Ti, Senhor Jesus. Reaqueça o meu coração e o coração dos meus irmãos, para que nós vivamos, de fato, essa vida que glorifica a Ti. E que assim, Senhor, nós sejamos protegidos de toda a astuta cilada do inimigo. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.